A chuva açoitava a janela do meu apartamento como se 1000 dedos esqueléticos tentassem invadir. Era meu aniversário de 35 anos, mas a solidão transformava o vinho tinto em fel. Liguei a TV buscando algum ruído humano, mas só encontrei estática e vultos sinistros. De repente, um estrondo. Um vaso de violetas, herança da minha avó, jazia estilhaçado no chão. Um calafrio percorreu minha espinha, me lembrando das histórias que vó contava sobre a casa antiga, sobre um portal. Bobagem, pensei, recolhendo os cacos. Mas entre eles, um cartão postal envelhecido, com uma fotografia em sépia que jamais havia visto. Retratava uma rua estreita de paralelepípedos, casas tortas, e uma placa enferrujada, Sete Além, onde o tempo não tem piedade. O cartão postal queimava em minhas mãos como brasa viva. A imagem granulada da rua me atraía e me repelia ao mesmo tempo. Uma placa enferrujada, Sete Além, onde o tempo não tem piedade, parecia sussurrar uma promessa e uma ameaça. Que lugar era aquele? E que ligação macabra tinha com a minha falecida avó? A noite se aprofundava, tingindo o apartamento com sombras e presságios. A chuva cessara, mas um vento gélido uivava lá fora, como se o próprio Sete Além quisesse me alcançar. A curiosidade, essa terrível conselheira, me consumia. Joguei o cartão postal sobre a mesa, tentando ignorar sua influência. Impossível. A imagem daquela rua se fixara em minha mente, um imã irresistível. Vasculhei gavetas e álcoois antigos empoeirados. Por fim, no fundo de um baú com cheiro de naftalina e memórias esquecidas, encontrei o que procurava, um diário surrado, com capa de couro desbotada. Na primeira página, uma caligrafia trêmula, inconfundivelmente familiar. Aqui estão as histórias que nunca pude contar. Aqui está a verdade sobre Sete Além. Eram relatos da juventude da minha avó, histórias de uma época em que São Paulo ainda respirava por entre cafezais e segredos sussurrados. Ela descrevia Sete Além como uma ferida na realidade, um lugar acessível através de portais que se abriam em momentos de fragilidade e desespero. Um lugar onde o tempo se contorcia, onde as leis da natureza se curvavam perante uma lógica perversa. Um dos relatos me gelou até os ossos. Nele, minha avó descrevia um antigo ritual, capaz de abrir um portal para Sete Além. Um portal que, segundo ela, jamais deveria ser aberto. O ritual era assustadoramente específico, um objeto ligado ao passado, uma fotografia de um ente querido falecido, e um espelho refletindo o medo do próprio coração. Meu coração martelou no peito. O cartão postal e a fotografia da minha avó no aparador, o espelho na parede oposta. Seria coincidência ou uma terrível premonição? Senti um arrepio percorrer minha espinha, uma mistura intoxicante de medo e excitação. Talvez, só talvez, Sete Além guardasse as respostas que eu buscava. As respostas sobre a minha avó, sobre o meu passado, sobre mim mesmo. Olhei para o cartão postal, para a rua sombria que parecia me chamar pelo nome. E, num ato de loucura ou de desespero, decidi atender ao chamado. O ritual, descrito em detalhes perturbadores no diário, parecia absurdamente simples, mas uma aura de perigo emanava de cada palavra. Respirei fundo, tentando acalmar os batimentos cardíacos acelerados. O medo se transformava em determinação. Eu precisava saber a verdade. Posicionei o espelho de frente para a fotografia da minha avó, criando um corredor infinito de reflexos. A imagem dela, ainda jovem, com um vestido florido e um sorriso melancólico, parecia me observar com tristeza. Segurando o cartão postal com a mão trêmula, pronunciei as palavras esquecidas, extraídas das páginas amaldiçoadas do diário. Sete Além, onde o tempo não tem piedade, abro a porta para o passado que me persegue. Que a sombra da minha avó me guie e que o medo seja meu escudo. O ar ficou denso, carregado com uma energia estática que fez meus cabelos se arrepiarem. O reflexo no espelho pareceu ondular, como uma poça d'água perturbada por uma força invisível. Um zumbido crescente invadiu meus ouvidos, abafando o som do meu próprio coração. E então, o impossível, a superfície do espelho se abriu como um portal, revelando não o reflexo do meu apartamento, mas a rua sombria do cartão postal.
A mesma rua de paralelepípedos irregulares, as mesmas casas tortas e decadentes, a mesma placa enferrujada que parecia escarnecer da minha audácia. Mas agora, não era mais uma fotografia. Era real. O vento frio e úmido de Setialém soprou através do portal, trazendo consigo um odor nauseante de mofo e decadência. Um passo hesitante. Depois outro. E então, atraído por uma força irresistível, eu atravessei o portal. O espelho se fechou atrás de mim num clarão de luz fria, me aprisionando naquele mundo estranho e hostil. A rua estava deserta, iluminada por um único poste cuja lâmpada piscava agonizante, lançando sombras grotescas que dançavam nas paredes descascadas. Senti uma pontada de arrependimento, um desejo desesperado de voltar, mas era tarde demais. O portal havia se fechado, me deixando à mercê de Setialém e de seus segredos terríveis. O silêncio de Setialém era absoluto, opressivo. Nenhum som de carros, de vozes, de vida. Apenas o vento uivando entre as casas tortas e uma sensação crescente de estar sendo observado. O ar era denso, difícil de respirar, com um gosto metálico na língua. Caminhei pela rua deserta, cada passo ecoando na noite como um grito de terror. As casas pareciam me encarar com janelas vazias e portas descascadas. O medo me impulsionava para a frente, para longe do portal que agora não passava de uma lembrança distante. De repente, um som rompeu o silêncio, o choro de uma criança. Fraco, a princípio, mas que foi crescendo, se aproximando, transformando-se num lamento estridente que parecia dilacerar a própria noite. Meu coração disparou. Olhei ao redor, buscando a fonte daquele som aterrorizante. A rua continuava deserta, mas o choro parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Senti uma presença maligna me cercando, observando meus movimentos com malícia. Num beco estreito e sombrio, vi algo se mexer. Uma sombra furtiva, esguia, que desapareceu antes que eu pudesse ter certeza do que era. O choro da criança se intensificou, me atraindo para a escuridão do beco. Hesitei, sentindo o frio da intuição me alertando para o perigo. Mas a curiosidade mórbida, a necessidade de encontrar uma justificativa para aquele pesadelo, me compeliu para a frente. Entrei no beco, mergulhando na escuridão gelada. E então, eu o vi. No fundo do beco, encostado a uma parede úmida e pichada com símbolos incompreensíveis, estava um balanço enferrujado. O metal rangia levemente, para frente e para trás, como se impulsionado por uma brisa inexistente. E sentado no balanço, de costas para mim, um vulto pequeno com roupas esfarrapadas. O choro vinha dali, daquela figura infantil que parecia se divertir com a minha crescente apreensão. Engoli em seco, tentando encontrar palavras, mas apenas um som rouco saiu da minha garganta. Olá, consegui dizer, a voz trêmula e fraca na atmosfera pesada do beco. O balanço parou abruptamente. O choro cessou, dando lugar a um silêncio ainda mais assustador. O vulto permaneceu imóvel, como se estivesse me analisando, calculando minhas intenções. Você está perdido, insisti, tentando convencer a mim mesmo de que aquela criatura não representava ameaça. Posso te ajudar a encontrar seus pais? Lentamente, a figura começou a se virar. Um calafrio percorreu minha espinha, enquanto eu me preparava para encarar o rosto da criança. A criatura no balanço completou sua lenta rotação. O rosto, iluminado pela luz fraca e vacilante do poste, não era o de uma criança. Era uma máscara grotesca de porcelana, uma caricatura cruel de um rosto angelical, com bochechas rosadas e lábios vermelhos estendidos num sorriso macabro. Os olhos. Duas órbitas vazias, negras e profundas como poços de alcatrão, me observavam com uma intensidade predatória. Senti o sangue gelar nas veias. Aquilo não era humano. Num movimento rápido, a criatura se levantou do balanço. Era pequena, não mais alta que uma criança de 6 anos, mas irradiava uma aura de poder maligno que me paralisou de terror. A máscara parecia se contorcer num espasmo de prazer sádico. E então, com uma voz rouca e profunda como a própria morte, a criatura falou. Você está em Setialém agora. Aqui, o tempo não tem piedade, e os perdidos se tornam nossos para sempre.
Tentei gritar, correr, mas meu corpo se recusava a obedecer. A criatura deu um passo na minha direção, e seus olhos vazios pareciam sugar minha alma. Bem-vindo ao seu pesadelo. O sorriso da máscara pareceu se alargar, uma fenda grotesca naquele rosto de porcelana. A criatura avançou novamente, e eu me vi encurralado no fundo do beco fétido, sem saída, à mercê daquela coisa inominável. Nesse momento de puro pavor, me lembrei das palavras da minha avó no diário: o medo é a chave para Setialém, mas a esperança é a arma contra seus demônios. Respirei fundo, tentando controlar o tremor que me dominava. Eu não podia me entregar ao medo. Tinha que encontrar uma saída, uma forma de escapar daquela armadilha. Olhei ao redor, desesperado, buscando qualquer coisa que pudesse me ajudar. Foi então que vi, no fundo do beco, atrás da criatura, uma porta entreaberta, com uma luz fraca emanando de dentro. Uma onda de adrenalina percorreu meu corpo. Era arriscado, mas era minha única chance. Tinha que distrair a criatura, criar uma oportunidade de alcançar a porta. O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora meu interior estivesse em frangalhos. Quem é você? A criatura pareceu se divertir com a minha pergunta. Deu um passo para trás, afastando-se da porta. Somos os esquecidos, respondeu com sua voz sepulcral. Aqueles que foram deixados para trás, presos neste lugar onde o tempo não tem significado. Apontou para a máscara com uma luva branca e imunda. Nós usamos os rostos da inocência perdida, das promessas quebradas. Nós somos os seus piores medos, encarnados. Aproveitei o momento de distração. Com um grito lancinante, corri em direção à criatura, esperando que o susto lhe desse alguns segundos de hesitação. A criatura, pega de surpresa, cambaleou para trás com um grito agudo, como um render de metal enferrujado. Era a minha chance. Corri em direção à porta entreaberta, o coração batendo forte, os pulmões queimando. A luz que emanava de dentro da fenda era tênue, mas prometia um escape daquela viela de horrores. Mas Setialém não desiste de suas presas tão facilmente. Quando me aproximava da porta, senti um aperto gélido no meu tornozelo. A criatura, com uma velocidade incompreensível para seu tamanho diminuto, havia se recuperado e agarrado minha perna com força descomunal. Cambaleei, caindo com um baque doloroso na calçada úmida. A máscara de porcelana estava agora a centímetros do meu rosto, os olhos vazios me esquadrinhando com um misto de triunfo e crueldade. Não há escape, sibilou a criatura, a voz um rosnado gutural. Você agora pertence a Setialém. Tentei me levantar, mas o aperto em meu tornozelo se intensificou, garras afiadas rasgando minha carne. Gritei de dor, chutando desesperadamente na direção da criatura. No entanto, a porta entreaberta ainda estava ali, a poucos metros de distância. A luz parecia pulsar, um farol na tempestade de terror que me engolfava. Eu só precisava alcançá-la. Mas como? Desespero dava-me uma força inesperada. Agarrei a beira da lata de lixo enferrujada que estava ao meu lado, erguendo-a com um grunhido. A criatura, distraída pelo meu súbito acesso de fúria, afrouxou o aperto por um segundo, tempo suficiente para que eu a atingisse com toda a minha força. O metal se chocou contra a porcelana com um baque nauseante. A criatura soltou um grito estridente, uma mistura de raiva e dor, e cambaleou para trás, largando a minha perna. A máscara de porcelana se partiu, revelando uma escuridão profunda e vazia por baixo, como se a própria noite tivesse sido ferida. Aproveitei a oportunidade. Me arrastei, deixando um rastro de sangue na calçada úmida, em direção à porta entreaberta. Cada movimento enviava ondas de dor pela minha perna, mas eu não podia parar. A criatura se levantou, o vazio por baixo da máscara partida parecendo me observar, faminto e cruel. Mas eu estava quase lá. Com um último esforço, alcancei a porta e a empurrei com o ombro. Ela se abriu com um rangido agonizante, revelando um quarto. Um quarto comum, pequeno e empoeirado, com paredes descascadas e móveis antigos cobertas por lençóis brancos. Uma única lâmpada amarelada pendia do teto, lançando sombras longas e incertas. O cheiro de mofo e coisas esquecidas impregnava o ar parado.
Era decepcionante. Banal. Onde estava o horror? A distorção? A perversidade que eu esperava de Sete Além? Olhei para trás, para a viela escura e a criatura parada na entrada, a máscara rachada revelando nada por baixo. Ela não se movia, apenas me observava com aqueles olhos vazios e famintos. Parecia hesitante, como se a porta representasse algum tipo de fronteira que não pudesse cruzar. Hesitante, dei um passo para dentro do quarto. Meus músculos gritavam em protesto, a dor na perna latejava com a intensidade de 1000 martelos. Mas eu precisava me afastar daquela criatura, daquela viela, daquele pesadelo. Fechei a porta o máximo que consegui, encostando meu peso contra a madeira frágil. O trinco não estava no lugar, apenas um prego enferrujado servia como trava precária. Do outro lado, ouvi o raspar de unhas na madeira, seguido por um baque surdo. A criatura estava tentando entrar. Olhei ao redor, buscando algo que pudesse usar como arma, uma defesa contra a ameaça que se aproximava. Mas só havia silêncio e poeira naquele quarto esquecido. Foi então que notei algo no chão, embaixo da fresta da porta. Um fio fino e vermelho, quase imperceptível, se estendia da soleira para dentro do quarto, como se algo estivesse sendo arrastado para dentro. E a cada segundo que passava, o fio se movia mais, se aproximando lentamente de mim. O fio vermelho, fino como um fio de cabelo, avançava sorrateiramente pelo assoalho empoeirado. Uma curiosidade mórbida, uma compulsão incontrolável, me impedia de desviar o olhar. O que era aquilo? O que o arrastava para dentro do quarto? Agachei-me, ignorando a dor lancinante na perna, e estendi a mão, tocando o fio com a ponta do dedo. Era gelado, liso, como se fosse feito de vidro ou algum tipo de metal polido. No instante em que o toquei, uma onda de choque percorreu meu corpo. Imagens desconexas e aterrorizantes invadiram minha mente, uma criança chorando, uma canção de ninar distorcida, o rosto grotesco da criatura se decompondo em meio a uma fumaça negra. Afastei-me instintivamente, cambaleando para trás. O fio vermelho parecia pulsar fracamente, como se estivesse vivo, se alimentando do meu medo. Naquele momento, a porta atrás de mim estremeceu com um baque violento. A criatura estava cada vez mais forte, sua fúria aumentando a cada segundo. Eu precisava agir, encontrar uma saída, antes que fosse tarde demais. Mas para onde ir? O fio vermelho, agora tremendo com mais intensidade, parecia apontar para uma solução, um caminho a seguir. Engoli em seco, o coração martelando no peito. Eu tinha que seguir o fio. Com a mão trêmula, toquei o fio vermelho novamente. A dor lancinante de antes se transformou em um formigamento estranho, uma corrente elétrica percorrendo meu braço, invadir do meu peito, se espalhando por todo o meu corpo. E junto com ela, um sentimento de urgência, uma compulsão incontrolável de seguir aquele fio rumo ao desconhecido. Atravessando o quarto empoeirado, o fio serpenteava por baixo da porta, desaparecendo embaixo de um armário antigo. Movi o móvel com dificuldade, revelando uma fenda na parede que eu não havia notado antes. Uma passagem estreita e escura, da qual o fio vermelho parecia emergir. Hesitei por um instante, o bom senso gritando para que eu me afastasse daquela loucura. Mas a curiosidade, o medo, a própria presença ameaçadora da criatura do lado de fora, me impeliam para a frente. Engatinhando pela passagem apertada, sentindo o pó e a poeira arranhar em minha pele, segui o fio vermelho como um náufrago se agarrando a uma tábua de salvação. O ar ficava cada vez mais frio, úmido, com um odor desagradável de terra molhada e algo indefinível que me causava náusea. A passagem parecia não ter fim. Quanto tempo eu havia me arrastado naquela escuridão claustrofóbica? Minutos? Horas? O tempo parecia não fazer sentido em Sete Além. E então, finalmente, a passagem se abriu em um novo ambiente. Levantei-me com dificuldade, sentindo as pernas doloridas pelo esforço, e olhei ao redor. Eu havia chegado a um lugar familiar. À minha frente, banhada por uma luz fraca e amarelada, estava a rua do cartão postal. A mesma rua de paralelepípedos irregulares, as mesmas casas tortas e decadentes, a mesma placa enferrujada que anunciava a minha chegada a Sete Além. Mas algo estava diferente.
A rua não estava mais deserta. Silhuetas escuras se moviam lentamente entre as casas, como fantasmas dançando em um baile macabro. Algumas usavam roupas antigas, outras estavam nuas, seus corpos esguios e desproporcionais se contorcendo em movimentos antinaturais. Podia ouvir suas vozes agora, murmúrios indistintos e assustadores que pareciam se infiltrar em meus ouvidos, em minha mente. Eram sussurros sedutoramente horríveis, chamados irresistíveis para que eu me juntasse a eles, para que me tornasse parte daquela dança macabra. O fio vermelho, agora brilhando com mais intensidade, seguia adiante, serpenteando entre as criaturas sombrias sem que elas parecessem notar sua presença. Era como se o fio estivesse me guiando por entre aqueles seres grotescos, protegendo-me de sua influência maligna. Mas para onde ele estava me levando? Qual era o objetivo daquela jornada aterrorizante? Atravessando a rua como um sonâmbulo em transe, segui o fio vermelho. A cada passo, as criaturas se aproximavam, rostos grotescos e sorrisos famintos espreitando na penumbra. Seus murmúrios pareciam se intensificar, se transformando em palavras, em frases desconexas que arranhavam meus pensamentos. Junte-se a nós. Você também está esquecido. Aqui, o tempo não tem poder. Aqui, você será livre. Cobri os ouvidos com as mãos, tentando bloquear aquela ladainha hipnótica. O fio vermelho vibrava com mais força, me puxando para frente, para longe daquelas criaturas e seus convites aterrorizantes. Ele me guiou por um labirinto de becos estreitos e vielas fétidas, cada canto repleto de imagens grotescas e sons inquietantes. Mas eu não ousava soltar o fio, com medo de me perder naquele reino de sombras e loucura, de me tornar mais uma das almas perdidas que vagavam por Sete-Além. Finalmente, o fio vermelho me conduziu até uma praça sombria. No centro, uma fonte de água enegrecida jorrava um líquido viscoso que cheirava a doença e morte. E em volta da fonte, uma multidão de criaturas se aglomerava, seus corpos esguios se contorcendo em uma dança frenética. No meio daquela massa caótica, erguia-se uma figura solitária. Era mais alta que as demais, envolta em um manto esfarrapado que escondia seu rosto em uma sombra profunda. O fio vermelho terminava ali, aos pés daquela figura enigmática. A figura permanecia imóvel, imponente, como um monarca sombrio presidindo sobre seu reino de pesadelos. As outras criaturas giravam ao seu redor, umas dançando, outras se arrastando, outras apenas se contorcendo em silêncio, presas em alguma espécie de êxtase grotesco. Aproximei-me com cautela, o coração martelando em meu peito. A cada passo que eu dava, o fio vermelho parecia perder sua luminescência, tornando-se mais fraco, mais frágil, como se estivesse se desfazendo em meio àquela atmosfera corrompida. Parei a poucos metros da figura encapuzada, hesitando em dar o último passo. Uma aura de poder emanava dela, fria e antiga, como se estivesse diante de algo muito perigoso, muito além da minha compreensão. Ou quem é você? Perguntei, a voz quase inaudível em meio à cacofonia de gritos e murmúrios que ecoavam pela praça. A figura se moveu lentamente, virando o rosto na minha direção. Um calafrio me percorreu a espinha, pois mesmo sem ver seus traços, eu sabia que estava sendo observado. E aquele olhar invisível parecia me penetrar, vasculhando meus medos, minhas inseguranças, minhas memórias mais profundas. Então, com um gesto lento e deliberado, a figura ergueu a mão e retirou o capuz. E o que vi sob aquelas dobras escuras me paralisou de terror. Sob o capuz, não havia um rosto monstruoso, como eu temia. Havia um espelho. Um espelho oval, de superfície polida e escura como água parada, que refletia a minha própria imagem. Ou melhor, uma versão distorcida de mim mesmo. O reflexo no espelho era pálido, emaciado, com olhos fundos e cheios de uma tristeza infinita. Era como se todas as minhas dores, meus medos, minhas frustrações tivessem se materializado naquela imagem aterrorizante. A figura encapuzada deu um passo na minha direção, e o reflexo no espelho pareceu se inclinar para a frente, como se quisesse me alcançar. Ou você busca respostas? Perguntou uma voz em minha mente, uma voz que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Busca a verdade sobre Sete-Além? Sobre você mesmo? Tentei falar, mas as palavras se embaralhavam em minha garganta. Quem era aquilo? O que ele queria de mim?
Este lugar é um espelho, continuou a voz, agora mais próxima, mais insistente. Ele reflete o que há de mais profundo em você. Seus medos, seus desejos, suas verdades escondidas. O reflexo no espelho estendeu a mão, e eu pude ver que ele segurava algo, um objeto familiar, pequeno e brilhante. Era a chave do meu apartamento. A visão daquela chave, tão mundana, tão fora de lugar naquele cenário de pesadelo, despertou algo em mim. Uma fagulha de raiva, de rebeldia, contra a entidade que me mantinha cativo, contra a passividade com que eu havia aceitado aquele destino absurdo. O que você quer comigo? Gritei, a voz rouca e tremendo, mas cheia de uma fúria inesperada. Por que me trouxe aqui? A figura encapuzada se aproximou ainda mais, o espelho refletindo o meu rosto distorcido pela raiva e pelo medo. A voz, porém, não demonstrava nenhuma emoção, apenas uma curiosidade distante, como se estivesse observando um inseto se debatendo em uma teia. Ou você está aqui porque quis, respondeu a voz, ecoando na praça sombria. Você abriu a porta. Você buscou a verdade. O que verdade? Rebati, sentindo uma lágrima escorrer pelo meu rosto. Tudo o que encontrei aqui foi, e isto. Este pesadelo. A figura ergueu a mão, e a chave do meu apartamento balançou no ar, brilhando sob a luz espectral que iluminava a praça. Ou esta é a verdade que você escolheu, disse a voz, com uma ponta de tristeza. A verdade de que você está preso. Preso a seus medos, seus arrependimentos, sua própria existência vazia. E então, com um movimento rápido, a figura jogou a chave na fonte de água enegrecida. Um clarão de luz fria iluminou a praça, e as criaturas ao redor soltaram um grito coletivo de desespero. A luz fria que emanava da fonte enegrecida parecia congelar o tempo. As criaturas se afastaram, suas formas grotescas dissolvendo-se na penumbra, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. A figura encapuzada permaneceu imóvel, o espelho refletindo minha expressão de choque e desespero. Eu estava preso naquele pesadelo, sem saída, sem respostas. A chave do meu apartamento, aquele símbolo mundano de minha vida cotidiana, agora repousava nas profundezas daquela fonte maldita, inacessível. Era o ponto final de uma jornada que nunca deveria ter começado. Eu aceite sua verdade. Sussurrou a voz, ecoando em minha mente como um lamento distante. Eu aqui, em Sete Além, você encontrará paz, se aceitar o que realmente é. Olhei ao redor, desesperado, buscando qualquer sinal de escape, de salvação. Mas tudo o que vi foram sombras e ruínas, memórias de uma vida que agora parecia tão distante. Mas então, algo mudou. Uma lembrança emergiu das profundezas da minha mente, as palavras da minha avó, escritas no diário antigo. A esperança é a arma contra os demônios de Sete Além. Fechei os olhos, respirando fundo. Eu não podia me entregar ao desespero. Não podia deixar que o medo me dominasse. Precisava encontrar a esperança, a força para lutar contra aquele pesadelo. Eu não pertenço a este lugar, murmurei, sentindo uma nova determinação brotar dentro de mim. Minha vida, meus sonhos, minha esperança estão do outro lado deste pesadelo. A figura encapuzada pareceu hesitar, o espelho refletindo uma chama de esperança que brilhava em meus olhos. As criaturas ao redor começaram a se afastar ainda mais, como se temessem aquela nova força que emanava de mim. O Sete Além não pode me prender, continuei, a voz ganhando força. Eu sou mais forte do que meus medos. Eu sou mais do que este pesadelo. Com um grito de determinação, mergulhei na fonte enegrecida, buscando a chave que simbolizava a minha liberdade. A água viscosa parecia tentar me puxar para baixo, mas eu lutei com todas as minhas forças, ignorando a dor, o medo, o desespero. E então, meus dedos tocaram algo frio e metálico. A chave. Agarrei-a com firmeza, sentindo uma onda de energia percorrer meu corpo. A luz ao redor se intensificou, a fonte brilhou com uma intensidade quase cegante, e, num instante, tudo mudou.
O mundo de Sete-Além começou a desmoronar, as sombras se dissipando, as criaturas desaparecendo como fumaça ao vento. A figura encapuzada soltou um grito de fúria, mas sua voz foi abafada pela luz crescente que inundava a praça. Fechei os olhos, sentindo o calor da luz me envolver, me puxar para fora daquele pesadelo. E quando os abri novamente, estava de volta ao meu apartamento, a chave ainda apertada em minha mão. O cartão postal de Sete-Além estava sobre a mesa, agora apagado e inofensivo. O espelho refletia apenas minha própria imagem, cansada mas determinada. Eu havia enfrentado meus demônios, descoberto a verdade sobre Sete-Além e, mais importante, descoberto a força que residia dentro de mim. A chuva havia parado, e um raio de sol tímido iluminava a sala. Sorri, sentindo uma paz profunda que há muito não experimentava. A vida estava cheia de desafios, de medos, mas eu agora sabia que poderia enfrentá-los. E vencer.